Então, eu gostaria de apresentar o senhor para as pessoas que todo mundo já lhe conhece, que já é seu amigo, né? Pastor Dario Brunet e a esposa, né, que é a pastora Fanny Brunet, eles vão fazer 42 anos de casados. Com a mesma mulher. Tem 3 filhos. Com a mesma mulher, isso mesmo. Tem 3 filhos super abençoados, que é o Tiago, que é o Daniel Brunet e o Marcos Brunet. E crê que Deus escolheu esse casal abençoado, que é o pastor Dario Brunet e a esposa Fanny, para gerarem filhos como resposta para essa nossa geração. E com certeza isso daí, essa crença é uma realidade, né, pastor? É verdade. Porque ela se cumpriu, ela já se cumpriu, né? E ele crê também no poder da instrução. E toda instrução é seguida de promessas. Ele entendeu a necessidade de priorizar o reino de Deus, como está em Mateus 6:33. Aprendeu a separar o importante do urgente. Aliás, eu já gostaria de aproveitar e falar com o senhor, né? O que é importante e o que é urgente. Para quem já está nos assistindo, vou aprender. Bom, eu acho que o importante é, como eu falei no início, priorizar o reino, né? Por exemplo, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é me ajoelhar e falar com Deus, orar o Pai Nosso, né? Interceder pelos filhos, pela família, porque muitas pessoas acordam e vão direto para o trabalho, eles querem cumprir urgência. Não, qual é o importante? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, a Bíblia diz que eu amo os que me amam, os que cedo me buscam, me acharão. Então, eu já estou enquadrado com aquelas pessoas que buscam primeiro o reino. Então, quando você prioriza o reino, você já começa a entender o que é importante e o que é urgente. Então, o importante para mim, primeiro, é buscar o reino, é priorizar o reino. As outras coisas vão ser acrescentadas, conforme diz a palavra. Então, eu não saio correndo e vou para o trabalho. Não. Primeiro, o reino. Então, eu aprendi a separar isso. Muito bem. A prioridade tem que ser Deus mesmo, né? Na hora nossa, a maior prioridade tem que ser o reino de Deus. E o senhor também se tornou um facilitador do reino. Eu queria saber o que isso significa. Está ouvindo bem aí? Parou? Estou ouvindo, perfeitamente. Parou? Estou ouvindo. Então, deixa eu lhe falar. Em todas as igrejas que eu servi, né, eu me lembro que, quando eu era da comunidade da Zona Sul, nunca mais esqueço isso, que nós fomos os primeiros a fazer o bloco evangélico. Então, tudo que eu pude fazer para facilitar, para que o bloco evangélico entrasse na Avenida Rio Branco, eu fiz. Tudo que aconteceu nas igrejas que eu participava, eu me tornei um facilitador. Eu posso ajudar, posso abrir uma vaga ali no hospital, eu posso ali ajudar o irmão num concurso, licitamente, logicamente, eu posso ajudar a obra de Deus, o que eu posso fazer? Então, eu me tornei um facilitador do reino. Tudo que eu posso fazer, inclusive hoje na função que eu estou, licitamente, então eu faço. Então, há muitas pessoas que foram abençoadas através da minha vida, do meu ministério. E outra coisa que eu quero dizer para você, quando você se torna um facilitador do reino, toda a tua descendência é abençoada. É impressionante isso. Então, eu facilito a vida das outras pessoas e Deus abençoa a minha descendência. Então, eu sempre fui um homem de abrir portas. Na verdade, Deus me chamou para abrir portas. Eu sou a testemunha disso, que o senhor sempre, né? A gente sempre estava conversando, o senhor sempre gostava, se oferecia mesmo para estar orando pelo nosso querido ex-prefeito, pela família dele, o senhor sempre orando pelas autoridades, né? É verdade. Cumprindo a palavra de Deus, né? Que é orando pelas autoridades. Eu sei que o senhor ora por várias autoridades, né? Porque isso tem esse chamado também. Verdade. De abençoar, orando pela vida das autoridades, correto? Eliane, deixa eu só te colocar um negócio que eu entendi logo cedo. Eu entendi o poder da instrução. Eu apostei na instrução.
eu acho que toda instrução, como eu falei, né, como você falou aí, é seguida de promessas. Eu comecei a entender que só vai haver transformação na nossa família, só vai haver mudança na nossa casa, né, quando nós cumprirmos, quando nós começarmos a praticar as instruções. Eu falei, meu Deus, isso é uma revelação. E eu comecei, desde cedo, cumprir as instruções, né? Comecei a praticar as instruções. Então, eu acredito muito no poder da instrução. Amém, amém. E a palavra de Deus, o senhor lê ela todo dia também, né? Sim. Existe primeiro, você precisa criar... Eu criei um ambiente de justiça na minha casa. Um ambiente de justiça. Por exemplo, eu fiz um altar visível para um Deus invisível, né? Então, eu tenho um período de adoração. Eu tenho um quarto onde eu adoro. Aliás, nesse quarto, meus filhos, né, nós nos reunimos lá, sempre fizemos o culto familiar. E nesse lugar, nesse quarto, porque Deus trabalha com portas fechadas, né? Mateus 6,6 diz, e eu liberava muitas palavras proféticas, porque a palavra profética, ela não tem data de validade, mas ela vai acontecer. E tudo que eu profetizei no quarto, no secreto, hoje eu estou vendo publicamente, né? Em quase todos os continentes, meus filhos estão impactando. E uma coisa que eu vou dizer para você, que eu comecei a entender o poder da instrução, foi quando eu li também o Salmo 112. Gente, eu recomendo você, pai, você, mãe, ler o Salmo 112. Ele diz o seguinte, feliz, louvai ao Senhor, feliz o homem que teme ao Senhor. Logo cedo eu ensinei meus filhos a amar e a temer a Deus. Agora, como eu falei, toda instrução ela é seguida de promessa. Eu botei aqui que o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Agora, olha só o que acontece com esse homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente, os seus filhos serão poderosos na terra. Olha só, uma. A segunda, a geração será abençoada. Duas, prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a justiça vai permanecer para sempre. Queridos, eu cumpri essas instruções e Deus cumpriu essas instruções. Tudo isso eu estou vivenciando hoje na minha família. E eles são 3 homens de Deus, né, que pregam para multidões, cantam, louvam para multidões. É impressionante mesmo, né? E se as pessoas soubessem, né, ter esse discernimento que o senhor e a sua esposa tiveram, né, o mundo seria muito diferente. Né? Mas, Eliane, eu digo uma coisa para você, que as pessoas esqueceram do culto familiar. Você quer ver? A primeira escola dos nossos filhos é o culto familiar. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Ensina eles assentado em casa. Tudo começa em casa. Aí, porque quando você faz o culto familiar, você cria raízes profundas do reino de Deus na vida dos seus filhos. Na verdade, você conecta os seus filhos com a vida eterna. Quantas coisas poderosas já acontecem ali no início. Você está criando raízes profundas. Então, fica fácil de você vencer as próximas etapas com eles, entendeu? Então, o culto familiar é fator preponderante para quem quer ver seus filhos poderosos na terra. Queria que o senhor pudesse dar um exemplo, né, para os pais que estão nos ouvindo, para os avós. Os avós também podem cumprir esse papel quando os pais não podem, né, dar atenção aos filhos dos teus filhos. Avós. Verdade. E verás os filhos dos teus filhos. Filho dos seus filhos. Aí eu queria que o senhor desse, assim, alguns exemplos, né, de profetizar na vida dos filhos, por favor. Bom, eu queria dizer, primeiramente, o que acontecia no meu culto familiar, que acontece agora sem meus filhos, né? Primeiro, no culto familiar, você descobre as habilidades dos seus filhos. Foi no culto familiar que eu descobri as habilidades dos meus 3 filhos. E depois que você, pai, você, mãe, que descobre as habilidades, você tem que investir nas habilidades. Eu descobri que o Marcos queria tocar violão, o Thiago também. Aliás, você presenciou lá no seu programa de televisão, há muito tempo atrás, né, a banda, né? Eles constituíram uma banda, né, a banda Cristo em Rio. Você lembra disso, né? Eu lembro, claro. Na verdade, nós já nos conhecemos mais de 20 anos.
Então, é verdade. Foi em 2000, então, né, que você foi no programa. É verdade. Agora, o que eu fiz? Quando minha esposa ainda estava grávida, eu profetizava sobre o ventre dela. E eu falava, daqui vai sair música para as nações, e daqui vai sair profeta, vai sair o levita. E eu começava a profetizar. E depois, quando eles cresceram, quando nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar eles diante do altar. Aliás, as crianças precisam crescer ouvindo a voz de Deus. Altar, a criança precisa estar no altar. Então, eu apresentei, logo que eles nasceram, né, aqueles 30 dias depois, apresentei ele diante de Deus. Eu acredito muito no poder da consagração. E depois eu fui investindo em músicas evangélicas, cantando para ele, contando historinhas evangélicas e tal. E eles começaram a crescer. Então, há um poder na consagração. Eu acho isso muito tremendo. E depois eu comecei a levar ele na escola bíblica dominical, que é a segunda escola. Querido, você tem que levar seus filhos para a escola bíblica dominical. Ali você vai receber muita instrução. É a segunda escola dos nossos filhos. Mas a coisa mais importante que aconteceu, que eu levava meus filhos em todos os encontros. Era vigília, era em congressos, seminários. E eu me lembro que uma vez... E quantas vezes meus filhos recebiam palavras proféticas lá dos pastores que vão pregar. Por isso que é importante você levar teus filhos em todos esses encontros. É muito importante. Ele vai receber palavras proféticas. Agora, a coisa mais importante que aconteceu foi que um dia eu fui numa reunião de pastores lá no Bispo Hélio Bruno, saudoso Bispo Hélio Bruno. Conheceu, né? E nós chegamos lá, era uma reunião de pastores do nosso ministério, e havia muitos pastores, e a coisa poderosa que aconteceu, uma irmã começou a orar, começou a ministrar, e quando ela tocou em mim, e tocou no Tiago, por isso que é importante você levar teu filho, quando o ouro caiu em cima da gente. Que lindo. O ouro caiu, e eu era meio, assim, eu era meio incrédulo nisso. Eu era meio incrédulo, falei, o ouro, porque meu filho, o Marcos, já tinha pregado. Pai, eu estava pregando aqui na Argentina e o ouro caiu. Aí eu falei, tá legal, não acreditando. E Deus me mostrou. Aí que eu perguntei, um pastor, né, sábio, que estava lá no meio, eu falei, pastor, o que significa isso? Essa manifestação, porque Deus vai usar poderosamente a casa de vocês nessa geração. E está se cumprindo. Então, a importância de você levar os teus filhos nas reuniões, nos congressos, você pode ter certeza que eles vão crescer muito espiritualmente. Amém. O senhor é de qual igreja? Da Assembleia, né? Não, eu sou do Projeto Vida Nova de Irajá. Projeto Vida Nova. Eu toco um pouco, mas eu sou o Projeto Vida Nova de Irajá é uma bênção. É uma bênção. O pastor apóstolo Ezequiel Teixeira, pastor Diego Campos, são pastores, grandes homens de Deus lá, que me abençoam muito. E os seus filhos são de qual igreja? Bom, o Tiago é da igreja do pastor Jairinho e da Cassiane, que ele voltou dos Estados Unidos, está em São Paulo. O Marquinhos, ele tem o ministério dele, o ministério Toma Tu Lugar, e o Daniel é da Igreja Nova. Da Igreja Nova. Me diga uma coisa, o senhor já era o senhor é evangélico desde berço ou não? Não, sim, claro. Meu pai, ele era católico e tomou a maior decisão da vida dele. Ele se converteu, aliás, foi até numa reunião de quartel. Meu pai também era oficial da Marinha, era da Marinha. E ele se converteu lá no quartel e falou todos os filhos, né? Para você ter uma ideia, eu tenho 6 irmãos, todos abençoados. E nós entendemos, né? Eu comecei a falar, poxa, se esse Deus é o que meu pai está falando, que faz maravilhas, é o Todo-Poderoso, e eu comecei assim, seguir assim, na marca. E eu me lembro que eu fiz o concurso para a Marinha, eu estudava muito, né, para ser oficial, estudava muito, então eu falei, Deus, se tu me honrares nesse concurso, eu vou aumentar o teu governo lá nos fuzileiros navais.
e eu passei, fui o quarto da minha turma. Então, eu entendi que esse Deus que nós servimos é um Deus do sobrenatural. E aí meu pai e meus irmãos também se converteram, nem todos se converteram, e todos iam à igreja, mas nem todos se firmaram no Evangelho. E eu segui meu pai. E meu pai também era pastor da Igreja Batista. Ele fundou a primeira igreja aqui, batista aqui no meu bairro, que é o bairro de Vila Cosmos. Então, eu louvo a Deus, sabe, pelo meu pai. Então, eu herdei muita coisa do meu pai. O senhor, assim, isso que o senhor fez, né, de profetizar na vida dos seus filhos, o senhor também aprendeu isso com seu pai ou foi um discernimento mesmo do senhor? Não, o meu pai era um intercessor nato. Meu pai, dia e noite e dia, meu pai intercedia por todos os filhos, era impressionante. Meu pai sabia a Bíblia de cabeça. Aliás, eu quero recomendar uma coisa, você precisa ser cheio da palavra. Um homem que é cheio da palavra, ele vence muitas adversidades. Meu pai era um homem cheio da palavra, e eu aprendi isso com ele. Então, meu pai, ele era assim, um homem que ele era conselheiro, ele era amigo, e era um intercessor. Então, eu recomendo que todo pai seja exatamente isso, amigo, conselheiro, intercessor dos seus filhos. Bênção. E a sua esposa, né, a pastora Fanny, ela também sentiu esse desejo de ir no mesmo caminho do Senhor, ela, na mesma hora que o Senhor sentiu, né, de estar dando essa prioridade na educação dos seus filhos, profetizando, orando, ela também vestiu a camisa também? Claro, eu acho que um segredo, isso eu posso dizer que é um segredo do sucesso é a esposa estar na mesma visão do marido, unidade na visão. E graças a Deus, a minha esposa, Fanny, ela está sempre junto nos meus projetos, tem visão única. Então, eu creio que isso nos fez prosperar, né? E a Fanny soube conduzir a educação dos meus 3 filhos com muita autoridade, né? Com muita rigidez, inclusive, apesar de ser 3 filhos. Ela dava muita atenção. Aliás, eu digo para os pais, os filhos estão precisando de tempo de qualidade. Os filhos precisam de ter tempo de qualidade. Eu estava contando, Eliane, que uma das coisas que eu faço é gozar todas as minhas férias, aproveitar bem as minhas férias. Há muitos filhos querendo falar com os pais. Isso está sendo um problema. A falta de paternidade é um dos maiores problemas dessa geração. Não é econômico, não é social. Não é econômico, não é social. Então, o que eu estou falando... Muito importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa falta de paternidade. Eu estava lendo um pouquinho, né, sobre o seu release. O senhor fala muito da importância da paternidade. Eu quero dizer, a primeira coisa que eu digo, que a ausência do pai é distúrbio para os filhos, né? O pai, na verdade, ele foi chamado para dar proteção, provisão e o destino profético. Tem muitos pais trazendo destinos terríveis para os seus filhos, deixando um legado terrível para os seus filhos. Por exemplo, eu estava lendo a história de Jó, de Davi e de Eli. Que legado terrível esses 2 últimos deixaram, que foi Eli e o próprio Davi. Né? Eles não davam atenção aos filhos, eles estavam preocupados com o palácio. Há muitos pais hoje que estão preocupados com tantas coisas, estão esquecendo os filhos em casa. Então, o que acontece? Eles sofrem muito, há muito sofrimento. Então, o pai, como eu falei, foi chamado para dar proteção. Por isso que o diabo investe muito na vida dos pais. Tudo que o diabo quer é tirar o pai de casa. Sabe por quê? Porque quando tira o pai de casa, afeta toda a descendência. Às vezes o diabo não quer te afetar, não. Ele quer afetar a tua descendência. Sabe que teus filhos serão bênçãos nessa geração. Eu tive uma crise muito grande no início do meu casamento conjugal e quase me separei. Imagina se eu tivesse me separado. Aí meus filhos não estariam como estão. Então o diabo, ele sabe. Por isso que eu digo, você que está me ouvindo, pai, não saia de casa.
Deus vai te honrar. Seja a maior crise que você esteja enfrentando no teu casamento, peça ajuda, peça socorro. Então, o pai, ele é conselheiro, o pai é amigo, o pai é aquele que traz, como eu falei atrás, a provisão. Aquele que precisa dar tempo de qualidade. Você não sabe como é importante. É incrível ser pai. É incrível. Então, eu vejo que hoje o mundo está sofrendo a ausência do pai. Você vê só, pais ausentes. Esse dia eu botei aí na internet, pais ausentes, filhos online. Pais ausentes, filhos online. Os pais estão preocupados com tantas coisas, estão esquecendo que os filhos estão na internet. Então, hoje eu estou vendo que muitos filhos estão envolvidos nas drogas, na prostituição, por causa da ausência dos pais. O pai precisa saber o que os filhos estão vendo, o que eles estão ouvindo, com quem eles estão andando. O pai precisa realmente dar atenção. Eu sempre digo uma coisa, brinca com teus filhos enquanto eles querem brincar com você. Por isso que nas férias era o tempo que eu soltava a pipa com eles, jogava a bola, ia para o clube, ia para os hotéis, aproveitava bastante, porque isso era tão importante para ele, era até o momento de eu passar instrução para ele. Eu passava instrução para ele, falava para ele da realidade do mundo espiritual. E eles tinham muito prazer depois de ir para a igreja, porque eles estavam supridos. Eu era amigo, conselheiro, sempre fui intercessor. Eu dava segurança para eles, sempre com ele, levando na escola, levando cursos. Qual curso que ele queria fazer? Nós investimos nos cursos. O pai precisa investir tudo. Eu investi minha vida toda na vida dos meus filhos. Então, pai, invista tudo na vida dos seus filhos. Você vai ter dias de delícia, de descanso para a tua alma, conforme diz a palavra de Deus. E esse altar de adoração também que o senhor falou, né? E o senhor tinha um lugar especial dentro da sua casa para estar orando com eles? Na verdade, até hoje eu tenho. Eu tenho um somzinho. Na verdade, hoje nós temos a televisão, né? Que a gente bota som o tempo todo. Porque adoração, Eliana, adoração atrai milagres. Adoração atrai milagres. E quanto mais intimidade com o Pai, mais revelação. Eu tenho dito que Deus está chamando os íntimos dessa geração. Os pais precisam se tornar íntimo do Pai Celestial. Às vezes eu pergunto, quanto tempo você, pai, está gastando com o teu Pai Celestial? Quanto tempo? Então, isso tem muito a ver. E fora que o período de adoração é um período onde acontecem os milagres. Eu acredito muito nisso. Você precisa ter um ambiente de justiça dentro da tua casa. E dentro do ambiente de justiça, você tem que ter esse altar de adoração. Né? Muitas coisas, olha, quando você está conectado com o teu pai, através da intimidade, como eu falo, toda intimidade traz revelação, Deus vai revelar a você quais são os próximos passos, como você vai tratar teus filhos, de que maneira você vai criá-los, de que maneira você vai tratar da tua esposa, de que maneira você vai tratar com as suas finanças. Por isso, os pais precisam ser íntimos do Pai Celestial. Então, o altar de adoração, ele traz resposta dos céus aqui na terra. É impressionante. O tempo que eu estou lá, aliás, eu sempre digo, você precisa gastar tempo no secreto. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus que está em secreto. E o teu Deus que te vê em secreto vai te recompensar publicamente, cumpriu na minha vida, na vida de muitas pessoas que estão colocando em prática os princípios. Então, é muito importante você manter o altar de adoração. É você entender que Deus quer falar com os íntimos. Vou te fazer uma pergunta. Você conta a tua intimidade para qualquer um? Você conta a tua intimidade para qualquer um? Lógico que não. Claro que não. Lógico que não. Então, Deus não vai contar a intimidade dele para qualquer um. Deus quer saber se você está com os ouvidos realmente preparados para ouvir. Qual é o teu nível de santidade? Qual é o teu nível de comprometimento no reino? Por isso que, se você quer ter uma vida revolucionária, se você quer ver seus filhos sendo poderosos aqui na Terra, afetando uma geração, precisam praticar as instruções. Eu posso falar só de duas instruções? Claro que sim, imagina. Então, vamos falar. Primeiro, uma eu já falei, que é primeiro reino. Gente, grava isso. Quando você entender
que você precisa priorizar o reino de Deus, priorizar a tua família, priorizar os teus filhos. Muitas coisas vão mudar na tua vida. Mas, às vezes, eu pergunto às pessoas, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Está na Bíblia. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele vai conceder os desejos do teu coração. Gente, Deus quer mudar a tua história. Deus quer transformar a situação que você está vivenciando. Deus chamou você para ser cabeça. A Bíblia diz que, falando para Abraão, em ti, a sua família, aliás, a sua família nasceu para ser feliz aqui na terra. Mas você precisa entender que há um poder na instrução. Você, antes de responder isso, eu vou falar mais uma coisa. Quantos crentes, quantas famílias estão perdendo muito de Deus? Você quer ver uma coisa? Você nasceu de novo, sim ou não? Sim. Você nasceu de novo, né? Você tem um pai que é todo poderoso. Você tem uma nova identidade. Você é filho. Você tem um pai, né? Você tem uma igreja. Você tem um pastor. Você tem uma Bíblia. Olha quantas coisas você tem. Você tem uma palavra e você tem uma promessa. A tua casa, você que está me ouvindo, a tua casa está debaixo de promessas. Deus prometeu salvar toda a tua casa. Deus prometeu salvar toda a tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Agora Ele prometeu outra coisa para você. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Querido, você nasceu para comer o melhor dessa terra. E a terceira promessa que Ele fez, vida eterna. Tem outras, né? Mas eu estou falando, Ele prometeu vida eterna. Por isso que eu digo, coloca a tua casa em ordem. Você está vendo a pandemia, né? Tudo que está acontecendo, é tempo de colocar a tua casa em ordem. Sim. E assim, a última instrução que eu quero falar é: se permanecerdes em mim, querido, está tudo aqui na palavra. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Gente, será que a pessoa não está lendo a Bíblia? Pois é. Agora, eu quero dizer para você, hoje a sua casa é uma coisa, mas quando você começar a praticar as instruções, você vai ver quantas coisas poderosas vão acontecer na tua casa. Pode Amém. Eu vou falar muito. São as promessas bíblicas mesmo, né? Que nós temos que tomar posse e saber que elas são reais. Eu queria que você falasse também para as pessoas que estão nos ouvindo agora, depois eu vou compartilhar também no meu Instagram. Aliás, só para não me esquecer, eu vou pedir para o senhor salvar esse vídeo, para que eu possa também estar compartilhando no meu Instagram, tá? No IGTV. Pessoas que estejam nos assistindo, porque essa pandemia, quando acabar, vão ter muitas pessoas que vão ter aquela doença emocional gerada pela pandemia, que vai matar mais ainda. Então, essas pessoas que estão hoje com depressão, tristeza, pessoas que perderam seus entes, se a gente soubesse uma palavra, e as pessoas que também não têm Jesus ainda na vida do Senhor e Salvador, se eu pudesse falar um pouquinho também, por favor. Eu quero aproveitar esse momento, até antes que eu vou orar por isso também, mas eu quero dizer que eu sou um homem que creio no poder sobrenatural de Deus. Eu creio que tudo que diz a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia diz que, primeiro, sem mim nada podeis fazer. E a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Essa é uma pandemia. Aliás, hoje eu estava vendo peste perniciosa. Gente, peste perniciosa é algo terrível. Terrível. Então, qual é o meu conselho para isso? O que eu falo para muitas pessoas? Primeiro, você precisa de ajuda. Ajuda. Por isso que eu enfatizo muito que o casal, o homem, a mulher, precisa ter amigos, conselheiros, intercessores. Isso vai fortalecer muito você nessa crise. Você contar, por exemplo, eu tenho meus conselheiros, qualquer problema que eu tenho, o que você acha? O que eu tenho que fazer? Eu falo com o meu conselheiro. Eu tenho vários intercessores, entendeu? Há um poder na intercessão. Então, olha só quantas coisas você vai ser ajudada. Então, eu estou ligando para meus amigos, às vezes eu posso estar mal emocionalmente, mas eu tenho alguém que vai orar por mim. Você precisa ter alguém que esteja te acompanhando, né? Com quem você compartilha as crises que você está vivenciando, ou também compartilha as crises do teu casamento. Por isso é importante você ter amigos, e principalmente nesse momento. Segundo, que eu falo que é muito importante,
todo casal, homem, mulher, precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual, que é o teu pastor. Há quantas pessoas soltas aí? Então, você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual, que é o teu pastor. Eu não quero saber como é o teu pastor. Eu quero dizer para você o seguinte, quando ele libera uma bênção, lá libera para você também. Ah, eu não estou podendo assistir o culto na igreja, não tem problema, assiste online. Olha só, a bênção está atingindo você. Então, esse é o segundo aspecto que eu acho muito importante. Nesse momento de crise, você se apegar muito mais com Deus, ouvir vídeos, né? Você tem que estar vendo vídeos, ouvindo músicas de adoração, isso vai mexendo com você. E sempre falando com alguém. Com relação a pessoas que precisam aceitar Jesus, gente, Deus está clamando. Esse é um tempo onde você precisa entender que, primeiro, Ele te ama de verdade. Deus quer que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus te ama, você que está nos ouvindo, Deus te ama muito. Talvez você seja uma pessoa privilegiada por isso. E o tempo é de você voltar. Talvez você esteja afastado do reino. O tempo é de você voltar para o reino. Deus tem o melhor para você. É como eu falei, Deus chamou você para ser cabeça, não cauda. Para de ficar sofrendo, todo mundo pisando em você, sendo envergonhado, sempre pedindo as coisas emprestadas dos outros. Para com isso em nome de Jesus. Essa noite, essa live, eu disse que é poderosa. Porque eu creio que o Espírito Santo vai revolucionar a vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo. O tempo é voltar para o Senhor Jesus. O tempo é se restaurar. Peça ajuda. Procure teu pastor. Procure tua liderança. Volte para a casa do Senhor. Fala com os seus amigos. Frequente uma célula. Eu sei que Deus vai falar muito ao teu coração. No final, eu vou estar orando por você. Amém. Queria também que você falasse, você estava falando sobre a internet, né? Pais ausentes, filhos na internet. Do discernimento que a mulher deve ter, falando por causa dessa situação agora, desse garotinho, né? Que foi morto, né? Pelo padrasto, pela, não sei, mãe. Qual é a sua visão dessa situação diabólica mesmo que aconteceu? E do cuidado que uma mãe deve ter antes de arrumar um companheiro, né? E vice-versa. Bom, primeiro, o mundo já é no maligno, eu tenho que entender isso. Segundo, nós estamos nos aproximando do fim de todas as coisas. Às vezes vem uma notícia assim, as pessoas ficam abaladas. Gente, lê a Bíblia. Está tudo escrito. Você tem que apenas tratar da tua família. Trata da tua família. Mas vou responder. Eu acho que a falta de Deus, ela tem sido muito presente no meio, pelo menos no povo brasileiro. Então, a ausência de Deus, logicamente, abre legalidade para o diabo fazer tudo isso. Eu acho que falta muita sabedoria, faltou muita sabedoria, não só nela, mas em outras mulheres, sabedoria de... Primeiro, eu vou falar uma coisa, Eliane, eu sou contra o divórcio. Eu sou contra o divórcio, sou a favor da família. Você tem que lutar, pedir ajuda, pedir socorro, gritar. Aí quando não tiver condições, amém. Aí, até porque a pessoa não pode ficar muito... Hoje nós temos feminicídio que está forte aí, se não tiver condições. Mas enquanto você puder, você precisa pedir ajuda. E eu tenho visto que muitos casais hoje estão se separando sem motivos legais, e não conhece o que a Bíblia fala sobre isso. É muito sério, Então, eu acho que, não só, para você ter uma ideia, o nível de divórcio está quase a mesma coisa na igreja do que no mundo, a mesma coisa. Que loucura, então, hein? Que loucura. Qualquer coisa, às vezes eu vou pregar em um lugar e vejo até autoridades dizendo, não, eu já estou no terceiro relacionamento, meu Deus, tal. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, falta a presença de Deus na vida de muita gente. Eu creio que isso foi uma ação diabólica, não tenha dúvida nenhuma, né? O diabo está aí mesmo, né? Está sozinho. Enquanto você está sozinho, por isso que o diabo pegou Eva lá, não fique sozinho, peça ajuda. Você precisa ter alguém para te ajudar. Então, eu fico triste com essa situação, mas eu só digo uma coisa. As mulheres, não só as mulheres, mas os homens, de um modo geral, precisam se aproximar mais de Deus. Está faltando
ausência de Deus, está faltando esse amor, está faltando comprometimento no reino. Aí eles estão aí, o diabo faz e acontece, não tem como. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o seu livro, lá na nossa live, porque eu gostaria que a gente fizesse de novo, né? Pudesse repetir essa live no YouTube. Nós estávamos mostrando o seu livro. Eu queria que você falasse um pouco do livro Gerações. É esse aqui. Tá vendo aí? Não, agora... Não, para cá. Mas, ó, deixa eu falar, esse aqui é da banda. Tá vendo aí? Deixa eu ver. Não, é que tem que ser de mais para cá. Aí. Da banda dos garotos. Então, 3 coisas que precisam ter na tua vida. Deixa eu só falar sobre isso. Estabilidade emocional, estabilidade financeira e, principalmente, a estabilidade espiritual. Por isso que está acontecendo muitos fatos como esse que nós estamos comentando. Falta estabilidade emocional, financeira e, principalmente, espiritual. Um dia a pessoa vai na igreja, outro dia não vai. Não há nenhum compromisso. É tudo que o inimigo das nossas almas quer. Que você não se comprometa. Por isso que eu falei que todo homem, toda mulher precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual que é o teu pastor. Mas vou falar do livro aqui. Eu começo dizendo que eu falo sobre bênção familiar. Bênção familiar. Eu não falo sobre maldição familiar. Eu falo sobre bênção familiar. Eu creio na bênção familiar. Amém. Então, eu comecei a entender que quando eu cumpro princípios, Deus cumpre promessas. Tudo que eu falei aqui fala de uma realidade. Inclusive, eu falo aqui de uma enfermidade que eu tive. Não sei se você leu aí essa parte. Não. Eu ainda não li o livro. Eu não li. Ah, não. Ainda não. Eu não tenho livro. Mas eu vou te falar. Gente, nós precisamos crer num Deus que pode todas as coisas. Crer. Você precisa crer no Deus do impossível. Deus verdadeiramente. Eu sinto Deus aqui nessa live. Eu sinto Deus aqui. Eu sei que pessoas estão sendo abençoadas, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Fique até o final, porque Deus vai fazer coisas poderosas. Né? Comece a entender o que Deus quer para você. O tempo é de mudanças. O tempo é de transformação. Mas eu volto a falar, tem que praticar os princípios. Então, esse livro aqui, ele começa falando que o meu neto, filho do Tiago, falou, você vai morrer. Eu falei, eu não, vai morrer. Eu falei, eu nunca mais vou te ver. Eu falei, o que é isso? Logicamente que eu vou resumir aqui. E ele falou assim, e aí logo em seguida eu comecei a emagrecer, enfim, estava mal. Muito. Aí fiz a cintilografia, fiz a colonoscopia, fiz não sei o que lá. Aí apareceu bastante sangue no intestino baixo. E aí eu tive que tomar bolsa de sangue. E eu nunca pensei na minha mente que eu vou morrer. É uma coisa que você precisa entender. Quando você estiver enfermo, estiver doente, não passe para todo mundo, não. Passe somente para pessoas que vão orar por você. Tome cuidado. Isso é tudo que o diabo quer. Eu me segurei e fui. Bom, enfim, depois que eu estava muito mal, e outra coisa, cumprindo todas as agendas. Eu estava cheio de agenda, cumprindo todas as agendas. E aí, eu estava muito mal, já não podia, já estava de licença lá do trabalho, e minha empregada aqui estava de férias, e nós chamamos uma pessoa para limpar a nossa casa. E essa pessoa chegou e falou assim, pastora Fanny, eu tenho uma palavra para o pastor Dário. Ele não vai baixar a sepultura. Ele não vai baixar a sepultura. Todos os dias Deus está pingando sangue no sangue dele. E ele não vai morrer. E eu falei, meu Deus, tal. Mas nunca, quando eu soube do resultado do exame, sabe o que eu fiz? Lá no hospital. Dobrei meu joelho e falei, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Eu não vou morrer. E aí, foi numa quarta-feira. Na quarta-feira eu fui para minha igreja, é grande, né, lá o projeto. E fui pregar o pastor Vitor Hugo, não sei se a irmã conhece o pastor Vitor Hugo, um profeta. É um dos grandes profetas aqui do Brasil. É chileno ele, é chileno. E ele olhou assim no meio da multidão, assim, ó, olhou para minha esposa e falou assim, olha, Deus, você sabia que você já era para estar viúva há muito tempo, né?
mas Deus está livrando ele de um câncer. Então, por que eu estou falando isso? Gente, não há outro Deus mais poderoso do que o nosso Deus. A Bíblia diz, clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te coisas grandes e tremendas que você não sabe ainda. Então, por isso que é importante você cumprir todas as instruções bíblicas. Eu às vezes fico pensando, olha outra coisa importante, quem deu a instrução? O próprio Deus. Salmo 32, versículo 8, ele diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e guiar-te-ei com meus olhos. Deus nunca tirou os olhos da tua família, querido. Você precisa crer nisso. Deus nunca tirou os olhos da tua família. Então, eu fui crendo nisso. Eu fui crendo. Por quê? Isso faz parte de quem está cheio da palavra. Vem aquelas palavras negativas, né? Vem dizendo, olha, vai morrer. Não, vou morrer. Eu creio no que Deus prometeu. Então, vale a pena você acreditar nesse Deus poderoso. Eu falo aqui sobre perdão também. Ó, se você não perdoar aqui na terra, esquece o céu. Se você não perdoar, isso, há muitas famílias travadas. Talvez a sua família esteja travada por causa disso. Trava a área financeira, a área emocional, a área sexual. Todas as áreas estão travadas. Você precisa entender que você precisa dar perdão e pedir perdão. Por que eu estou falando isso? Porque o perdão, ele é uma decisão. Quando você decide, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. O perdão quebra cadeias, querido. Né? Se você não perdoar, você vai continuar na mão dos verdugos, dos atormentadores, diz a palavra. Aliás, nem tua oferta vai ser recebida, muito menos a tua oração. Então, o tempo, eu falo muito sobre isso, o poder do perdão saia das mãos dos atormentadores. Quantas pessoas que estão para dar um salto alto na vida, estão prontas para dar um pulo, mas estão travadas porque não perdoam. Então, perdão, para mim, é o segredo total da cura. Perdão é você queimar uma promissória. Você não tem como fazer mais nada, eu vou te perdoar, pronto. Né? E outra coisa, o perdão não tem, assim, quando você perdoa mesmo, você não tem meio perdão, não tem meio perdão. Quando você perdoa, você fica livre. Perdão é libertador, querido. Você precisa fazer isso hoje. Procura essa pessoa que te machucou muito, que te feriu muito. Aliás, um dos maiores ferimentos que eu já vi são feitos por pessoas mais próximas, às vezes até com o pai, que é difícil a cicatrização, né? Às vezes a pessoa não quer, foi tão ferida pelo pai, eu estou falando sobre as feridas paternas, né? Tão ferida pelo pai, tão machucada, que elas não querem nem lembrar, muito menos falar, mas elas têm que expor as feridas sim para ser curada. Se não fizer isso, vai continuar doentinha para o resto da vida. O meu conselho hoje é que você perdoe, sabe? Libere perdão, é uma decisão. E Deus vai fazer coisas poderosas. Sabe, sua vida vai ser destravada. Vai vir um tempo de alegria sobre a tua vida. Vai vir um recomeço sobre a tua vida. Então, perdoa. Eu estou dizendo porque eu tenho esse exemplo. Eu sempre digo uma coisa, eu só falo de assuntos que eu tenho autoridade para falar. A pessoa perdoa, não precisa conviver mais. Claro que se a pessoa for obrigada a conviver, convive. Mas assim, não precisa nem conviver. Mas só o ato de perdoar, a pessoa se libera, destrava, como você falou, né? É verdade. Eu acho que o perdão, eu sempre digo, é o segredo total da cura. Outra coisa, não tem saúde emocional se você não perdoar. Esse é um outro problema. Você não tem saúde emocional. Você vai ficar sempre lá, resmungando, reclamando, falando da mesma coisa. Gente, sabedoria. Isso é sabedoria. Peça perdão. Vai lá, enfrenta, vai pedindo o Espírito Santo. O nosso amigo Espírito Santo sempre nos ajuda. Esse momento é um momento clave. Esse é um momento muito importante. Sabe, porque 2021, Deus está preparando coisas poderosas para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento. E você precisa perdoar. Não adianta, senão vai continuar travado mais um ano. O tempo é de cura. O tempo é de cura. O tempo é de você realmente pedir perdão às pessoas, né? Perdoar as pessoas, e Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida e na tua família.
Amém, em nome de Jesus. Ó, só um instantinho. Tem muito pai que precisa perdoar filho. Filhos precisam perdoar os pais. Essa é uma semana para você fazer isso. Pede perdão ao teu pai. Pai, você precisa perdoar o teu pai. Olha, vou te falar uma coisa. Às vezes você está repetindo o que teu pai... Você está repetindo o que teu pai fez com você, nos teus filhos. Entendeu? E tudo que não se trata, se repete. Você precisa se tratar para que Deus venha com cura sobre você. Verdade. Vendo aqui o nosso horário, né? Porque o Instagram corta, né? Depois de uma hora de transmissão. Então, eu queria pedir para eu fazer uma oração, daquela oração poderosa, dizer que eu tenho muita admiração pelo Senhor, pela sua experiência. O Senhor realmente é uma pessoa que faz a diferença. Eu sei que o Senhor é um homem ungido de Deus. E que o Senhor traz alento na vida de muitos políticos, que eu sei, preciso citar nomes, mas que o Senhor ora, tem orado por pessoas, né, que precisam disso, pessoas às vezes que não são bem convertidas, que não têm Jesus. O Senhor traz uma paz, com certeza, Amém. Dentro do coração dessas pessoas. E eu admiro a professora há muito tempo, há 20 anos, né? E eu sei que o Senhor é uma pessoa simples, né? Porque o Senhor caminha junto com os reis, mas o Senhor continua simples. Eu admiro muito o Senhor e é uma honra estar conversando com o Senhor hoje, tá? Uma grande honra. Pedir que o Senhor faça a oração, por favor. Amém. Você precisa crer, você que está aí nos vendo, nos ouvindo. Há um Deus que pode todas as coisas. Senhor, eu quero profetizar coisas poderosas acontecendo nessa família, na vida daqueles filhos que estão relacionados lá no meu Instagram. São centenas de famílias pedindo, Senhor, e eu quero pedir, Senhor, que tu mova no sobrenatural. Senhor, profetizo que esses pais nunca vão ver os filhos na cracolândia, na prostituição, nas drogas, nos vícios. Ah, sim, Senhor, eu profetizo que esses pais vão ver os filhos no altar, servindo ao Senhor na igreja, Pai. E eu decreto um novo tempo sobre eles. Eu decreto um novo tempo sobre cada pai, que eles possam exercer a paternidade com plenitude, Senhor. Por isso, Senhor, começa a fazer coisas extraordinárias na vida, Senhor, desse povo que está nos acompanhando. Eu abençoo a Eliana Vale, os seus projetos, os seus sonhos. Eu também profetizo um novo tempo sobre ela, uma nova graça vindo sobre ela. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que está aí, diga amém, receba em nome de Jesus.